Você quer irritar o veterinário? Fale mal de alguma coisa que ele vende na sua clínica. Meu amor, ele vira um bicho. E é justamente com essa galera que eu me meti depois de fazer esse vídeo aqui. Papo de estampa de camisa, né? Papo. Um grande meme, né? Uma grande brincadeira, mas aí eu toco justamente em uma das coisas que mais dá dinheiro para as clínicas. Venda de vermífugo, venda de ectoparasiticida, e que vou aqui falar para vocês que principalmente esses ectoparasiticidas famosos têm uma margem de lucro bem interessante para quem vende. E assim, eu nem culparia essas pessoas se elas fizessem essa recomendação de forma prudente, para aquilo que a medicação de fato serve, para aquilo que ela foi minimamente estudada, mas a realidade não é essa. É um fato que a maioria dos veterinários não sabem ler artigo científico e eu vou te mostrar com alguns haters que eu levei nesse vídeo. Vai, vem comigo, criatura. Primeiro eu preciso dar um contexto importante para vocês. A minha crítica nesse vídeo, né, que é um meme, não foi um vídeo explicativo, é que a gente não pode levar um vermífugo como prevenção, porque o vermífugo ele dura no máximo 72 horas dentro do organismo, né? Existe um tempo de meia-vida que vai reduzindo o fármaco à metade, até sumir. Esse tempo de meia-vida é muito curto, então mais ou menos com 3 dias a gente perde o efeito dessa medicação no corpo, o que quer dizer que se seu animal entrar em contato depois que esse tempo de meia-vida for reduzindo, ele pode pegar a verminose do mesmo jeito. Não é uma medicação preventiva, ela não fica no corpo por muito tempo para fazer uma prevenção. Ela não cuida da microbiota intestinal para ajudar numa prevenção contra agentes. Não faz nada disso. É uma medicação para tratamento. Quando o bicho tá com verme, vai utilizar a medicação. Mas aí eu moro em sítio e aí os animais têm muito contato com verminose. Mas o animal que tá em ONG... Não importa, não adianta você alegar o que você queira alegar. A medicação não foi feita para prevenir, pronto, acabou. E outra coisa, gente, prevenção é um termo sério e complexo. Pra gente prevenir algo, a gente precisa unir diversas ferramentas para que a gente consiga chegar no resultado de diminuir os riscos de contrair alguma coisa. Não é um pó mágico, não tem uma medicação que a gente use e pronto, a gente não vai ter mais nada, não existe isso. Para vocês terem noção, até as vacinas que são importantíssimas e criam uma resposta imunológica contra um agente, ainda assim pode falhar. Quem dirá uma medicação que não foi feita para prevenção, não cria nenhuma resposta imunológica, como eu falei, nem cuida do intestino, que não fica muito tempo dentro do corpo. E daí também a gente foi pro ponto-chave que mais deixou a galera puta da vida, que são os ectoparasiticidas. Esses mesmos aí que vocês estão pensando. Quem dorme calado não leva processo, então não vou falar o nome das marcas, mas vocês sabem do que eu tô falando. Os comprimidinhos aí contra carrapatos. O que a gente tem de estudo? A gente tem estudo mostrando que essas medicações matam o carrapato e a pulga. Eles são eficazes para isso. Todo mundo sabe que é um veneno e esse veneno mata esses ectoparasitas. Não tem o que questionar nisso. A questão é que as pessoas começaram a utilizar de forma constante esses mesmos ectoparasiticidas para prevenir doenças transmitidas por carrapatos e pulgas, tipo Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, Mycoplasma e assim por diante. Mas os trabalhos que tentam provar essa prevenção são muito fracos, porque eles mostram que tem uma dualidade. A gente pode ter o agente localizado na boca do ectoparasita ou o agente localizado no trato intestinal do parasita. E essa localização do agente faz toda a diferença na transmissão desse agente para o animal. Por exemplo, se ele estiver na boca do ectoparasita, né, da pulga do carrapato, essa transmissão vai ser mais rápida. Muitas vezes o carrapato picou, a pulga picou, já passou a forma ali. Então, tomando o remédio ou não, eu ia falar o nome da marca, não vai dar tempo desse carrapato, dessa pulga, entrar em contato com a medicação para morrer. Antes disso, ele já passou o agente, porque estava ali na boca dele. Agora, se está lá no trato intestinal, a gente tem uma demora maior e pode ser que ali fixado na pele do animal, a medicação faça o seu pico de efeito e o ectoparasita morra antes de passar o seu agente, né, a doença para o animal. Dada essa longa introdução importante para dar contexto para vocês, eu agora vou mostrar para vocês alguns comentários que eu recebi nessa publicação e vou comentar sobre eles, né, mais livremente. Aqui no YouTube a gente tem um tempo maior para poder comentar e eu acho bom explicar cada ponto, porque parece que eu expliquei várias vezes e eu tava falando outra língua com essas pessoas, porque vocês vão ver. O
primeiro comentário que eu recebi tá aí na tela. Quando um gato tiver micoplasmose e estiver morrendo por uma doença que poderia ter sido evitada com antipulgas, aí você explica para o tutor anos de estudo preventivo a você dizer que não faz sentido prevenir. Daí... Antes de qualquer coisa, porque é um estudo preventivo. É. Você tá se precavendo de estudar, não faz nem sentido estudo preventivo. Daí eu pedi para que ela me mostrasse estudos que comprovassem que essas medicações servem como preventivas. A resposta dela foi: acho que seria bom você estudar. E ela também colocou esse textão aí que eu vou deixar o print na tela, mas ela não falou nada relevante, então eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Muitos medicamentos contra ectoparasitas possuem efeito pelo contato. A prevenção se dá em termos de controle ambiental, impedindo infestações ambientais e logo reinfestação no hospedeiro. Precisa ter trabalho realmente comprovando esse efeito a longo prazo, porque, segundo ela, a gente vai ter uma eliminação dos ectoparasitas que picam o animal e, com o tempo, a gente também vai ter eliminação dos animais que estão no ambiente, dos ectoparasitas que estão no ambiente, porque eles vão subir, vão picar o animal, entrar em contato com a medicação e vão morrer, e assim a gente controla o ambiente. Bom, tem que ter um trabalho bem longilíneo provando isso. Me mostra você a sua pesquisa, porque basta você consultar qualquer literatura e você vai achar N artigos que referem o uso para controle e melhoria da qualidade de vida. O básico, gente, de uma medicina baseada em evidências é uma medicação que foi criada para eliminar alguma coisa, para tratar alguma coisa, ela tem que ser comprovada. Não só de eficácia, não, eu consigo fazer uma prevenção, não, eu consigo tratar tal coisa, mas também de segurança. É uma medicação baseada em um ativo para paralisar o sistema nervoso de insetos. A gente precisa entender até que ponto isso é seguro em mamíferos. Então, além de comprovar a eficácia como preventivo, a gente também deveria estar falando de comprovação de uma segurança para mamíferos. Porque se não existisse nenhum risco, a gente não teria um número de recalls absurdo com relação a essas medicações. Então, a falta de prova de que funciona é uma grande prova. Eu não posso submeter meu animal a uma medicação que é baseada em um ativo tão agressivo para insetos, que sim, em muitos casos causam alterações neurológicas e hepáticas, se eu não tenho certeza da eficácia preventiva dessa medicação. Então, se eu escolho ofertar essa medicação, eu estou baseando a minha conduta clínica em crença. Não é o outro que diz que não tem estudo comprovando que ele é eficaz para prevenir que tem que te provar uma pesquisa. Você que utiliza essa conduta no seu dia a dia, sem comprovação científica de que ele é preventivo, que está errado, que tem que provar alguma coisa. Ou se você não quiser provar, aceite que você está fazendo uma conduta baseada em crença. Daí teve uma outra colega, né, também veterinária. Eu vou ler só trechos de novo para não ficar chato para vocês, mas vou deixar passando os prints aí, quem quiser pausa para ler, tá? Ela botou: hoje já existem estudos que mostram claramente a diferença entre animais que recebem prevenção regular contra carrapato e os que não recebem. Eu perguntei quais os estudos, ela nunca mandou, tá? Ela complementa aqui: cães que não fazem uso contínuo de carrapaticida têm muito mais chance de desenvolver doenças graves, como Ehrlichia, babesiose, anaplasmose, que muitas vezes evoluem para complicações como doença renal crônica, enfim. Mais uma vez, cadê o trabalho que comprova isso de verdade, com material e métodos bons, com N bom, que realmente mostra essa eficácia? Olha que louco que seria a gente dar uma pílula para o animal mensalmente que evita que ele pegue qualquer hemoparasitose, que é um problema absurdo em cães e gatos. E essas medicações, elas são altamente divulgadas, com marketing lá em cima, passando em canais de TV famosos. Às vezes, quando tá passando reality show tipo BBB, tem propaganda dessas medicações. Imagina se a gente tivesse, de fato, uma exterminação dessas doenças hemoparasitárias tão problemáticas em todo o Brasil, quiçá mundo. Bom, obviamente pedi os artigos, não foi me enviado nenhum dos trabalhos, ela continuou batendo na mesma tecla. Por último, essa outra querida que veio me atacando, né, só me atacando, e eu perguntei para ela se ela queria uma discussão de fato ou se ela queria só me atacar. Expliquei o básico para ela, vou deixar o print aqui rolando, e aí, depois de muito vai e vem, porque ela não queria me mandar trabalho nenhum, disse que não valia a pena essa discussão, né, sempre essa discussão, aí ela me manda 3, entre aspas, trabalhos, tá? Vamos lá. O primeiro foi a bula de uma dessas empresas que faz essas medicações. Dentro da própria bula só tem artigo comprovando, mesmo assim artigos fracos, mostrando que a medicação é feita para matar pulga e carrapato e que não servem como preventivos. O segundo trabalho que ela mandou foi um trabalho epidemiológico de um hospital veterinário de Mato Grosso, onde mostrou que tem tanta porcentagem de animal que sai daqui que tem leite,
tem tanta porcentagem que tem babésia, outra porcentagem que tem Ehrlichia. É só um estudo epidemiológico. E o terceiro estudo que ela mandou, na verdade, se opõe a uma das coisas que ela falou durante o nosso debate ali nos comentários. Ela fala que a administração desses ectoparasiticidas são importantes para controle da fauna, que a gente precisa dar esses ectoparasiticidas para os animais, até para esse controle da fauna ali ambiental, que é importante para isso. Mas esse trabalho se opõe a essa afirmação, porque ele coloca em dúvida quanto que esses parasiticidas estão prejudicando a fauna. Porque sim, essas medicações matam pulgas e carrapatos, mas matam outros insetos também. Inclusive, pulgas e carrapatos são importantes para a fauna. E com a utilização desenfreada desses parasiticidas, a gente pode estar colocando em risco o meio ambiente. E o estudo discute sobre isso. É mais um estudo de alerta que a gente deve utilizar com parcimônia essas medicações, com mais cuidado, ou seja, esse artigo apoia muito mais a minha crítica do que o comentário dela. Então, assim, gente, eu mostrei aqui com 3 colegas veterinários, e isso não é incomum, e não só sobre esse assunto, às vezes sobre a N crua, que eu posto bastante, a N cozida, enfim. E tem os mesmos tipos de argumento, que na verdade não são argumentos, é muito mais um ataque a mim, porque não consegue me refutar, não consegue mostrar nenhum trabalho, nem nada do tipo. Então é importante que a gente reflita sobre isso, para que a gente entenda que o médico veterinário, de maneira geral, é muito fraco em entender sobre medicina baseada em evidências, interpretar artigos científicos, entender que a falta de prova é uma grande prova, de entender que aquilo que veio, né, do comércio, que aquilo que foi criado, que aquilo que é mais novo, é que deve ser comprovado, e não que faz um sentido evolutivo, fisiológico, anatômico. E a gente também tem que entender que as pessoas só querem reafirmar aquilo que elas fazem na rotina clínica. Elas não querem saber se aquilo ali tá errado, já é o que elas fazem, é o hábito delas, por que mudar? Muitas dessas pessoas às vezes vendem essas medicações nas suas clínicas. Por que eu vou me questionar sobre isso? Sei lá, de 10 clientes, 6 saem de lá comprando essas medicações. E às vezes não é mal intencionado, pensando, nossa, eu vou dizer que presta porque eu vendo aqui. Não é assim. As pessoas preferem de fato acreditar naqueles representantes que vão lá toda semana dizer que essas medicações são maravilhosas, vão em congresso, vão no stand lá da medicação e eles falam maravilhas, então olha só, estou apoiada aqui pelo que eu faço. E a pessoa entra nessa bolha de pensar que aquilo que ela está fazendo de fato é o melhor. Mas se a pessoa se permitisse se questionar um pouquinho, ela vai entender que aquilo não é bom para o paciente dela. Então fica a minha deixa aqui para veterinários, estudantes, se aprofundem, entendam mais sobre medicina baseada em evidências, entendam que é um bom artigo científico, saiam dessa bolha de achar que a gente pode ser um médico baseado em evidências e um não baseado em evidências. Não é uma guerra. Todo médico veterinário deve se basear, sim, em bons trabalhos, mas entender que a medicina veterinária é muito carente de bons artigos. Então não adianta estar em cima só disso e se promover em cima da MBE, porque acaba sendo raso demais. E para tutores, tenham cuidado, porque tem muita gente falando sobre o que não sabe e dando recomendação sobre o que não se aprofunda. Então, para vocês que têm acesso à informação, perguntem para essas pessoas, se aprofundem nas perguntas, para que vocês consigam entender ali se na linha argumentativa que esse veterinário te dá, te convence de que isso de fato é o melhor para o seu animal. Eu não vou costumar fazer respondendo haters aqui, né? Daqui a pouco eu vou incentivar que vocês me ataquem, mas esse aqui eu achei importante da gente conversar para que eu consiga explicar cada ponto do porquê que tá errado e porquê que a gente deve levar essa discussão para frente. Então é isso. Se algum veterinário assistiu esse vídeo, quiser mandar alguma outra publicação, algum artigo aí nos comentários, a gente consegue também fazer um outro vídeo olhando esses trabalhos, enfim. E se quiser também levantar essa discussão nos comentários, eu acho que vai ser muito pertinente. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.